boa noite, meu amado, minha amada que nos assiste, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Moisés Costa e iremos dar início a mais uma aula da nossa escola bíblica online, da Igreja Batista em Joaquim Távora. A aula de hoje está imperdível, ela irá falar sobre um assunto muito importante, que é o cristão, o discípulo, e o testemunho. Mas antes da nossa aula começar, iremos levantar nossa voz a Deus em oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, tem misericórdia do nosso país, Pai, que Tu possa, Senhor, estar fazendo uma grande obra em nosso meio, que Tu possa estar tendo misericórdia, Pai, das pessoas que estão aí perecendo, que estão doentes, que estão desempregados. Senhor, tem misericórdia de nossa nação. Que possamos também, Senhor, aprender mais com essa aula, que possamos estar mais atentos, lendo a Tua Palavra, que possamos estar estudando mais e conhecendo mais dos Teus mistérios. É no nome do Teu Filho amado Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Testemunho é aquilo que se declara a respeito de uma pessoa ou de um fato como o objetivo de produzir convicção em alguém. A palavra testemunho é de uso corrente nos tribunais para designar a declaração que uma testemunha presta, objetivando convencer o juiz ou os jurados. Quando falamos de testemunho, admitimos a existência de três pessoas interessadas. A primeira delas é a testemunha, a pessoa que fala. A segunda é o julgador, a pessoa que ouve e que deve ser convencida. A terceira é o réu, a pessoa de quem se fala e é indubitavelmente a maior interessada em toda a história, que se desenrola ante os seus olhos. Pouco antes de Jesus Cristo subir ao céu, depois de sua ressurreição, ele encarregou seus discípulos de serem suas testemunhas até os confins da terra. Essa passagem você vai encontrar no texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e no versículo 8. Dessa forma, entendemos que no testemunho cristão, a pessoa que fala é o discípulo, é a testemunha. A pessoa que ouve e que deve ser convencida, esse é o julgador, é o mundo. E a pessoa de quem se fala e quem espera ansiosamente por um testemunho eficaz, esse, portanto, é o réu, que é Jesus Cristo. A imensa irresponsabilidade que nos cabe como discípulos do grande mestre é apresentar ao mundo um testemunho convincente de Jesus Cristo. Sabemos que essa afirmação pode parecer estranha, uma vez que Jesus Cristo não está em julgamento. Mas se por outro lado a pessoa de Jesus Cristo não se encontra sob suspeição, por outro, seus ensinos são questionados a cada momento, tanto no mundo quanto dentro da igreja. Então é muito importante darmos um testemunho convincente e verdadeiro. A lição de hoje é a lição de número 8. Ela vai falar sobre o discípulo e o testemunho. E o nosso estudo ele vai ficar dividido em 3 tópicos. Tentaremos entender como o discípulo tem que dar um bom testemunho, como ele tem que se testemunhar, testemunhar Jesus de uma forma convincente, de uma forma correta. E no nosso primeiro tópico iremos abordar os objetivos do testemunho do discípulo. Como cristãos que somos, estamos interessados em que o nosso testemunho a respeito de Cristo e de sua obra seja o mais efetivo possível. Desejamos que o nosso testemunho tenha poder para deixar claro ao mundo o fato de que o Cristo que pregamos tem poder suficiente para promover não apenas a transformação da natureza humana, mas também o aperfeiçoamento das estruturas sociais, levando a um mundo mais justo e menos violento, onde os direitos individuais da pessoa humana sejam plenamente respeitados. Para atingirmos tal objetivo, devemos estar cuidando de 2 aspectos muito importantes de nosso
testemunho. O primeiro é a exatidão do conteúdo das declarações que fazemos a respeito de Cristo e de suas doutrinas. O segundo é o seu poder de produzir convicção. O ideal do cristão é que o seu testemunho seja exato em seu conteúdo, apresentando ao mundo um retrato fiel de Cristo e de seus ensinamentos, e que seja de eficácia indiscutível, de forma que qualquer pessoa que dele tenha conhecimento fique tomado da mais genuína convicção de que o mesmo poder que operou ao tempo em que Jesus andou entre nós, opera ainda hoje em nossas vidas e pode operar também na dela. O nosso segundo tópico, ele vai falar sobre condições para um testemunho efetivo. Neste estudo, estamos interessados em discutir o conteúdo do testemunho cristão e as condições que garantem a sua eficácia. Inicialmente, precisamos estar conscientes do fato de que, para testemunhar, não é necessário ser teólogo ou reunir um grande cabedal de conhecimentos. Evidentemente, quanto mais conhecimento de Cristo, mais completo será o nosso testemunho. Mas o fato importante que precisamos ter bem claro diante de nossos olhos é que qualquer pessoa genuinamente convertida pode dar o seu testemunho de maneira convincente. O irmão que se decide no culto da igreja no domingo pela manhã, esse mesmo irmão pode dar o seu testemunho no culto da noite do mesmo dia. Então, para que possamos ter uma condição de um testemunho efetivo, temos que mostrar na prática aquilo que estamos pregando, que estamos falando. Temos que vivenciar a palavra na realidade, porque hoje em dia é muito fácil as pessoas mostrarem o Cristo, testemunharem de forma que apresentam para as pessoas. Aí vemos muitas pessoas nas redes sociais, postam uma coisa ali de Jesus, Jesus transforma, Jesus salva. Não se abale com isso, porque Jesus vai resolver o teu problema, e você ali exemplifica várias coisas, mas infelizmente não vive aquilo que está apresentando, que está postando, que está falando. Então, que possamos ter um testemunho efetivo, convincente, verdadeiro, aquele que vai impactar outra pessoa, que a outra pessoa ali sinta que você é diferente na comunidade, no seu trabalho, seja em qualquer canto que você esteja, que seu testemunho ele seja efetivo, que ele seja verdadeiro, e através dele você pode estar salvando muitas vidas, Você pode estar modificando muitas vidas de várias pessoas, e pode estar trazendo essas pessoas a Cristo através desse testemunho. E no tópico 13, nosso último tópico, iremos abordar as condições para que o testemunho produza o efeito desejado. Agora que já conhecemos o material constitutivo de nosso testemunho, que é a nossa experiência pessoal com Cristo e o nosso conhecimento da sua palavra, passemos a considerar as condições para que o nosso testemunho produza o efeito desejado, ou seja, para que convença os homens de que aquilo que lhes estamos transmitindo é uma verdade que precisa tocar suas vidas. A primeira condição é a nossa convicção sincera. Jamais devemos tentar convencer qualquer pessoa de algo do qual não estejamos plenamente convencidos. Conta-se que o filósofo francês Voltaire foi certa ocasião surpreendido por alguém ouvindo atentamente a mensagem de um pregador protestante. O interlocutor, sabendo de sua fama de ateu, porque não aceitava o Deus do clero, perguntou-lhe: "Como é, senhor Voltaire? O senhor acredita no que aquele homem diz?" Então o filósofo respondeu simplesmente assim: "Eu não acredito, mas ele acredita." Um testemunho sincero, mesmo quando não chega a produzir convicção, ele consegue pelo menos o respeito dos ouvintes. Um testemunho insincero, por outro lado, além de não convencer ninguém, ele ainda expõe o seu autor ao descrédito, inviabilizando definitivamente sua condição de testemunha. Se eu não acredito que Deus pode mudar minha vida a ponto de confiar
integralmente nele, eu não estou habilitado a testemunhar disso. A segunda condição para que o testemunho seja convincente é que o nosso comportamento seja coerente com nossas declarações. O mundo de hoje está cansado de ouvir e ver pessoas que ensinam que se deve agir de uma forma e agem de maneira completamente diferente, que é o famoso, jargão que as pessoas dizem: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Esta é a fórmula mais utilizada por aqueles que se apresentam como salvadores da pátria e mesmo da humanidade, São verdadeiros hipócritas. Então, que possamos deixar esse jargão de lado, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, que possamos ter um testemunho autêntico, um testemunho condizente com a nossa postura que declaramos, que pregamos, que possamos viver verdadeiramente esse evangelho, que possamos viver esse cristianismo, que possamos espelhar a imagem de Cristo em nossa vida, em nossas atitudes, em nossos atos, porque assim, quando temos um testemunho verdadeiro, um testemunho eficaz, aí sim irá produzir o efeito desejado, que é o quê? Ganhar pessoas para Cristo, que é o que? Trazer pessoas que estão desacreditadas nesse cristianismo que infelizmente está cheio de muita hipocrisia, muita mentira, muitas pessoas ganhando dinheiro, ganhando algo, com o nome de Jesus. Então isso entristece muito a quem realmente quer seguir a Cristo, a quem realmente quer seguir a sua palavra. Isso é de entristecer, é de cortar o coração. Então que possamos ser diferentes, sermos cristãos autênticos, verdadeiros, que possamos pregar o que estamos falando, vivenciar o que estamos falando, que possamos ser verdadeiramente servos fiéis de Jesus e dar um testemunho adequado, condizente com aquilo que a palavra nos pede, E a nossa aula de hoje vai chegando ao fim. Na nossa conclusão de hoje, nós chegamos à conclusão que o objetivo fundamental desse estudo foi mostrar a você a importância do testemunho e as condições indispensáveis para que ele possa tornar-se realidade em nossas vidas. É importante que você fique ciente de que esse estudo é apenas o começo. À medida que crescemos na vida cristã, surgem novos desafios, por isso é indispensável que você receba treinamento adequado para que o seu testemunho se torne cada vez mais eficaz. Então, para que possamos estar interagindo mais entre irmãos como igreja, eu vou lançar aqui 4 perguntas e se você se sentir à vontade, se quiser, obviamente você pode estar respondendo aí nos comentários abaixo da aula, e as perguntas são as seguintes: como era a sua vida antes de conhecer a Cristo? Segunda pergunta: como você sentiu a necessidade de conhecer a Cristo? Terceira pergunta: como foi sua experiência de receber a Cristo? E a quarta e última pergunta: como é sua vida agora, depois de assumir um compromisso total com Jesus Cristo? Então, que possamos aí estar respondendo essas perguntas aí abaixo da aula, e que com essas respostas possamos estar interagindo uns com os outros, através dessa interação, de um exemplo, de um testemunho, uma resposta de um irmão, de outro, que possamos aí estar nos comunicando e trocando respostas, trocando ideias, para tornar a nossa aula mais interativa, mais comunicativa. E a aula de hoje chegou ao fim. Para você que é inscrito no nosso canal e gostou dessa aula, vai lá, dá aquele like, dá aquele joinha, isso ajuda muito no crescimento do canal. Você também que não é inscrito, se quiser se inscrever, pode estar se inscrevendo em nosso canal. Se você também quiser, pode acessar nossas redes sociais no Instagram ou Facebook. E se preferir também pode estar nos fazendo uma visita pessoalmente. Nosso endereço é Rua Professor Carvalho 3071, no bairro de Joaquim Távora. Nossos cultos são quarta-feira, culto de oração, das 19 às 20 horas, e no domingo, culto evangelístico,
das 18 às 20 horas. E eu agradeço mais uma vez a você que ficou aqui conosco, que aprendeu um pouco mais da palavra do Senhor, que esteve nos prestigiando com a sua presença. Que você possa ter uma semana abençoada, que Deus possa estar cuidando da sua vida, da sua casa, do seu casamento, do seu relacionamento com o pai, como filhos, do seu trabalho, na sua faculdade, na comunidade aí onde você mora. Que Deus possa estar abençoando cada dia mais a sua vida. Eu vou ficando por aqui. Desejo encontrar você semana que vem aqui na nossa Escola Bíblica Online. Deus te abençoe. Até semana que vem. Tchau!